Senhoras e senhores deputados, nós vamos continuar a nossa reunião, agora com uma audição à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, e vamos então criar condições para dar início a esta audição, que também foi requerida pelo Grupo Parlamentar do PSD. Já temos então Dr. Luís Pisco, Presidente da... Bom dia. Sim, estou a vê-lo. Muito obrigada, Sr. Doutor, e desde já pedimos desculpa pelo atraso, mas tivemos uma audição com a Ordem dos Médicos que se prolongou um pouco mais do que era previsto. Dr. Luís Pisco, Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, Doutora Laura Silveira, Vice-Presidente, Doutora Anabela Barata, que é vogal, e Doutor Nuno Venato, que é vogal. Damos as boas-vindas a toda a delegação. Muito obrigada pela disponibilidade. Portanto, vamos dar início a uma audição sobre os problemas sentidos no Centro Hospitalar de Setúbal, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, e passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar requerente. Senhor Deputado Nuno Carvalho, faz favor para apresentar o requerimento ou fazer a intervenção que achar conveniente. Faz favor, dispõe de 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estar a cumprimentá-lo a si, cumprimentar também todos os representantes da ARS e os senhores deputados. Bom, indiretamente às questões que têm sido aqui abordadas e que levantam aqui um conjunto de problemas no Centro Hospitalar de Setúbal, começar naturalmente pelo problema financeiro que está subjacente ao próprio hospital, ao centro hospitalar. Ou seja, a questão que é colocada por diferentes entidades, inclusive pelo próprio Presidente do Conselho de Administração do hospital, os próprios diretores, é relacionado com a classificação do hospital, que, considerando a classificação que tem, face à procura existente, de acordo com a sua área de referência, de acordo com aquilo que, enfim, que é a pressão que existe diariamente e que já existia antes da pandemia, este hospital foi mencionado por as diferentes entidades que este hospital devia ter uma classificação superior que permitisse então que existisse um financiamento, um orçamento maior e que, por sua vez, naturalmente, daria a capacidade de ter um nível de recursos humanos e materiais ao dispor de todas as suas operações dia-a-dia muito superior àquela que se verifica. E, portanto, era perceber se, da parte dos senhores, também identificam esta mesma necessidade, de que o hospital devia ter uma classificação superior e um orçamento superior. Segunda questão está relacionado com o próprio espaço físico do hospital, cujo valor já foi cabimentado anteriormente no orçamento, anteriormente estava dependente da alienação da venda do hospital, conhecido como Hospital do Lutão, e deixou de estar neste último orçamento, contudo ele não foi executado. Portanto, perceber se os senhores identificam de facto a prioridade desta obra, que supostamente já está para avançar, e se consideram que a mesma, entrando nesta fase, e considerando que estes projetos já se falam há alguns anos, esta ampliação física do hospital, se ele entrando nesta fase mais tardia, face ao que estava previsto, com um atraso significativo, se ela está totalmente adaptada aos tempos e às circunstâncias atuais, ou se de facto até merece alguma revisão, por assim dizer, face àquilo que é o contexto atual, considerando que já há alguns anos que se fala desta obra e que ela foi projetada e que, em termos práticos, também ainda não começou. Fala-se apenas deste concurso que foi lançado. A terceira questão, ainda também relacionada com a ampliação do hospital, é o que está previsto, de acordo com aquilo que é a informação que os senhores nos possam indicar, para o hospital no Otão. Como sabem, é um hospital de referência significativa, com uma abrangência significativa a nível de referência, portanto, ele até abrange em ortopedia, todo o distrito de Setúbal, e passando, por assim dizer, fisicamente a sua presença para o local onde agora é o Hospital de São Bernardo. O que é que está previsto com este hospital? É para servir a algum propósito privado? É para servir à mesma para financiar o Hospital de São Bernardo? Ou de facto é uma valência que irá permanecer junto do Centro Hospitalar de Setúbal para permitir qualquer outro tipo de procura ou necessidade?
A outra questão que queria colocar está naturalmente relacionada com a primeira resposta que foi conhecida da parte do Ministério da Saúde, com a abertura de 10 vagas face àquilo que foi o pedido de missão público dos 87 profissionais de saúde. Se os senhores consideram que estas 10 vagas permitem satisfazer a totalidade daquilo que são os problemas, ou se consideram ou sabem eventualmente que estas 10 vagas fazem parte de um plano maior de contratação, e se esse plano de contratação existir, que seja maior do que as 10 vagas que foram anunciadas, qual é que é o plano, quantas vagas é que são e, naturalmente, qual o cronograma, a calendarização para a contratação de mais profissionais de saúde. Segunda questão, nesta mesma linha de contratação de profissionais de saúde, estamos a falar só de médicos ou os senhores identificam daquilo que é o vosso conhecimento do Centro Hospitalar de Setúbal, que há carência de profissionais de saúde em outras áreas que não seja apenas de médicos. E já agora, se existir, se faz parte desse plano que eventualmente possam ter e qual a calendarização desse mesmo plano. Para terminar, também perguntar se está prevista, enfim, alguma nova avaliação face àquilo que aconteceu no Centro Hospitalar de Setúbal. E eu digo avaliação num contexto em que esta situação do Centro Hospitalar era conhecida antes da pandemia. Depois da pandemia foi notório que em todo o Serviço Nacional de Saúde aconteceu um natural atraso de tudo aquilo que era a atividade normal a nível das diferentes consultas, da própria referenciação a nível daquilo que são as diferentes doenças que vão sendo identificadas e, portanto, há uma normalização ou a procura de uma normalização que tem que acontecer para recuperar o trabalho em atraso, por assim dizer. Ora, se o Centro Hospitalar de Setúbal já tinha uma situação crítica antes da pandemia, naturalmente que se agravou ainda mais. E daí perguntar se os senhores têm conhecimento que exista ou querem pôr em prática, eventualmente já está alguma coisa articulada, algum plano que permita recuperar todo o trabalho que está em atraso, que naturalmente o impacto da pandemia originou esse atraso em todo o lado, mas em particular no Centro Hospitalar de Setúbal, com a situação crítica que se verifica, para terminar, se existe algum plano para recuperar que seja especial para esta situação que é especialmente má. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Administração Regional de Lisboa e Val do Tejo. Dr. Luís Pisco, faz favor para responder. Use o tempo como entender, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado Nuno Carvalho as questões colocadas e, se a Sra. Presidente permitir, passaria a palavra à Dra. Laura Silveira, que, como Vice-Presidente, enfim, responsável pela área dos hospitais, irá responder às questões. E também depois o Dr. Nuno Venado, que é o responsável pela área dos recursos humanos, poderá complementar a resposta. Com certeza, o tempo é vosso. Faz favor. Muito obrigado. Sr. Presidente, senhores deputados, muito obrigado pela possibilidade de nós também, enfim, expormos algumas questões relativamente e responder a algumas dúvidas que subsistem sobre estas matérias. Dizer-vos que, globalmente, como sabem, a missão da ARS tem a ver com a garantia do acesso aos cuidados de saúde à população de toda a área, que é uma área extensa, temos mais de 3.600.000 habitantes e, portanto, e compete-nos também, muito diretamente, fazer o acompanhamento digamos assim, dos hospitais da região, à medida em que eles asseguram também estes direitos dos acessos dos utentes ao Serviço Nacional de Saúde e fazemos a contratualização com os EPEs. No âmbito da contratualização, também, como sabem, temos anualmente a baliza daquilo que são os termos de referência que são publicados pela ACSS e, portanto, ditam as normas globalmente, as condições, os valores que presidem à contratualização dos hospitais em cada ano. E, muito concretamente, respondendo primeiro muito diretamente à questão que o Sr. Deputado Nuno Carvalho colocou, sobre se a mudança de grupo de financiamento resolveria os problemas de orçamento do Centro Hospitalar de Setúbal, a minha resposta também é muito direta, não. Com as atuais regras que estão em vigor, a única coisa que se alteraria, enfim, em termos de preços a praticar relativamente àquilo que é a produção efetiva do Centro Hospitalar de Setúbal seria na linha das consultas externas, porque o internamento neste momento
tem um preço que é o mesmo para todos os grupos de financiamento dos hospitais e que é influenciado pelo índice de case mix de cada hospital, portanto que traduz verdadeiramente ou de uma forma mais aproximada a realidade daquilo que é a atividade concreta de um hospital. Acresce também que, conforme pode ser consultado na página da ACSS, onde estão publicados os contratos de programa de cada ano dos hospitais, o Centro Hospitalar de Setúbal tem de facto um déficit, considerando a produção que faz face aos preços e a receita que resulta da aplicação da metodologia dos preços, e nesse sentido é-lhe atribuído todos os anos aquilo que nós chamamos as verbas de custos de contexto, ou seja, o Centro Hospitalar de Setúbal, no contrato de programa de 2021, teve um pouco mais de 36 milhões de dotação no contrato para, enfim, tentar aproximar aquilo que é a diferença entre a valorização da produção proposta pelo hospital relativamente àquilo que são os seus custos. Portanto, a mudança de grupo de financiamento para o Hospital de Setúbal, na minha perspectiva, não resolve os problemas. Agora, efetivamente, nós também achamos que o modelo de financiamento dos hospitais, genericamente, precisava de ser revisitado, não tanto se talvez, enfim, tendo em consideração aquilo que são as linhas tradicionais que nele estão consagradas, mas eventualmente nos modelos que determinam a fixação dos preços e que são aplicados a todos os hospitais do país, enfim, cada um deles em função da sua realidade. Portanto, neste aspecto, sim, julgamos que seria importante haver uma revisão que aproximasse aquilo que é o valor que resulta da produção de cada instituição com aproximando os preços e aproximando, portanto, a receita, de forma a ter uma situação mais equilibrada. Relativamente ao espaço físico da urgência, que foi a segunda questão, nós há muito tempo que vemos considerando que a intervenção no espaço da urgência do Centro Hospitalar de Setúbal deveria constituir, e constituiu para nós sempre uma prioridade regional. Portanto, nós sempre acompanhamos o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal na colocação desta intervenção na urgência como sendo, de facto, uma intervenção muito necessária, porque, de facto, a urgência, o espaço... Desculpe, eu peço desculpa por interromper, só gostaria de dizer que, aproveitar também para cumprimentar todos e dizer-lhes que nós ainda vamos ter mais deputados que vão fazer certamente questões no mesmo sentido. Se depois pudessem agregar as respostas, seria mais produtivo, tentando também que a audição seja o mais produtiva possível. E, portanto, agradeço que concluam naturalmente o seu raciocínio e depois vou passar aos vários grupos e a resposta será grupos parlamentares e a resposta será conjunta. Peço desculpa por interromper, está bem? Não, eu até agradeço. Obrigado. Agora, em todo o caso, para lhe dizer que sim, a intervenção na urgência constituiu e vem constituindo há tempo uma necessidade identificada como uma prioridade regional. Obrigada. Então, ouvimos as questões agora, por favor. Muito obrigada pela vossa compreensão e para ajudarem à boa, digamos, sistemática dos trabalhos, e vou dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Ivan Gonçalves. Faz favor, Sr. Deputado, obrigada. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros da ARS. Bom, ouvi atentamente esta vossa primeira intervenção e aquilo que parece ressaltar da mesma intervenção é que não existem fórmulas mágicas para resolver os problemas que nós hoje temos, não só em Setúbal, mas também alguns deles que são transversais ao Serviço Nacional de Saúde, e alguns sempre existiram, outros têm-se vindo a agudizar, muitos outros também têm vindo a ser resolvidos. Relativamente à questão da urgência, as notícias que nós temos são boas, é de que o concurso já foi lançado e que vamos ter, num prazo de execução de menos de 600 dias, o novo edifício construído. Gostaria também que nos pudessem dar
a vossa visão relativamente a este tema. Nós também sabemos, a informação que a administração nos deu foi que nos últimos 5 anos o número de profissionais do Hospital de Setúbal foi reforçado em quase 400 novos trabalhadores. Essa também nos parece que é uma boa notícia e gostaríamos de saber qual é que é a vossa visão precisamente sobre este tema. Uma das coisas que nos foi também reportada é a dificuldade que existe na contratação de médicos e que isso faz com que muitas vezes os concursos que são lançados acabem por ficar vazios, não nos outros profissionais de saúde, porque esses, ao que parece, o mercado tem funcionado bem, mas do ponto de vista dos médicos, aquilo que nos tem sido reportado, não apenas pela administração deste hospital, mas pela administração dos diversos hospitais um pouco pelo país, é que existe uma dificuldade crónica em conseguir contratar esses mesmos médicos, não por falta de verbas, não por falta de vontade política, mas porque depois os concursos não são preenchidos. E parece-nos também importante que nós possamos encontrar aqui soluções para este problema, para que no fundo se possa continuar a seguir o caminho que se tem vindo a seguir ao longo destes últimos 5 anos, ou seja, apostar na valorização do Serviço Nacional de Saúde, no investimento. A proposta de Orçamento de Estado que está em discussão, ou que vai estar em discussão nos próximos dias na Assembleia da República, prevê um reforço da dotação do Serviço Nacional de Saúde em mais 700 milhões de euros. Saberemos com certeza que era preferível que essa dotação orçamental fosse superior, mas o exercício da política habitualmente não é, aliás, não pode ser o de um exercício de utopia. Tem que também que se cingir àquilo que são os recursos existentes e à necessidade que existe de, dentro das opções políticas que temos à nossa disposição, valorizar as áreas em que sentimos que deve ser colocada a prioridade. A saúde tem sido, e é neste momento também, uma prioridade no país, depois de nós termos passado, não só em Portugal, mas em todo o mundo, pela maior crise de saúde pública que tivemos ao longo dos últimos 100 anos. Todos sabemos as dificuldades que o Serviço Nacional de Saúde passou durante este tempo, mas também podemos estar orgulhosos porque o Serviço Nacional de Saúde soube responder a esta mesma crise. E seria difícil de conseguir perceber, aliás, seria difícil que esta resposta pudesse ser dada se nós tivéssemos o Serviço Nacional de Saúde na forma de o desinvestimento que houve no Serviço Nacional de Saúde durante o tempo de governação de direita. Todos nós só podemos imaginar o que é que seria enfrentarmos a maior crise de saúde pública dos últimos 100 anos com o Serviço Nacional de Saúde, como o Partido Socialista o encontrou em 2015. E, portanto, tentando resolver todos os problemas com seriedade, com responsabilidade, parece-nos que o caminho tem vindo a ser seguido, não só pela administração central, mas também pela RS e pelas diversas administrações hospitalares, é o caminho correto. É verdade que há muito trabalho a fazer, há um caminho que precisa ser percorrido, é preciso mais investimento, é preciso valorização das carreiras, não negamos, dentro daquilo que são os constrangimentos também orçamentais que o país vive. Mas gostaria também de ouvir um pouco mais a opinião da ARS relativamente a estes temas e de que forma é que nós podemos melhorar o Serviço Nacional de Saúde e não, e ao contrário que muitos outros partidos também vão subrepeticiamente defendendo, sangrando e canibalizando em prol dos interesses privados. Obrigada. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, e cumprimentar o Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, em particular o Dr. Luís Pisco, agradecer a presença aqui. Sobre esta questão, aproveitava a presença da ARS para fazer, na verdade, 3 questões. A primeira, se já tiveram a oportunidade de ter alguma reunião ou encontro com os diretores de serviços, de missionários do Centro Hospitalar de Setúbal, para haver alguma troca de opinião, enfim, sobre aquilo que motivou esta demissão em bloco dos vários responsáveis do centro hospitalar e até que ponto é que se chegou a compromissos para a resolução dos vários problemas identificados. Portanto, gostava de perceber se a ARS interveio também aí e se, de alguma forma, já reuniu e assumiu compromissos com o centro hospitalar e os seus profissionais. A segunda questão tem a ver, uma questão
enfim, farei de forma um bocado mais geral e depois particularizando no Centro Hospitalar de Setúbal. Nós sabemos que recentemente foram concluídos os concursos para contratação de especialidades hospitalares e gostava de perguntar, na ARS Lisboa Vale do Tejo, qual foi a percentagem de vagas por ocupar. Neste último concurso não estou a falar do de Medicina Geral e Familiar, nem de Saúde Pública, estou a falar das especialidades hospitalares na região e, agora concretamente, no Centro Hospitalar de Setúbal também, qual foi o número de vagas atribuído, o número de vagas que foi ocupado e a percentagem por ocupar. Uma última questão tem a ver com algo que foi já levantado pelo Sr. Diretor Clínico de Missionário e agora até recentemente levantado na audição anterior pela Ordem dos Médicos, que tem a ver com o facto de o Centro Hospitalar de Setúbal não estar devidamente equipado, até tendo em conta a diferenciação de serviços que tem. E na audição ao diretor clínico de Missionário, ele disse-nos que, por exemplo, o gasto que o Centro Hospitalar de Setúbal tem com ressonâncias magnéticas feitas ao exterior custam mais do que a aquisição de uma máquina de ressonância magnética para o Centro Hospitalar. Agora, na audição anterior com a Ordem dos Médicos, foi-nos dito também que esta falta de equipamento e falta de diferenciação tecnológica também prejudica, nomeadamente no que toca às idoneidades formativas e às capacidades formativas do centro hospitalar e, novamente, foi apontada a questão da ausência de uma ressonância magnética para além de outros equipamentos para MCDTs. E, portanto, eu gostava de perguntar também à ARS se este investimento, por exemplo, de uma ressonância magnética, o porquê dele não acontecer durante anos a fio, porque, pelos vistos, é necessário para o funcionamento, senão não se estava a gastar rios de dinheiro contratando no exterior, e é necessário também para a formação. E, enfim, a ARS não é a administração do centro hospitalar, nós sabemos disso, mas deve ter uma visão mais de conjunto sobre a região e a prestação de cuidados de saúde na região e, portanto, perguntar porque é que não foi identificando isto como uma necessidade de investimento até estrutural para a região, ou se foi identificando porque de não se ter concretizado esse investimento. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também os representantes da ARS Lisboa e Vale do Tejo, agradecendo também a disponibilidade para esta reunião. Eu queria começar por referir o seguinte: há de facto vários problemas que estão identificados no Centro Hospitalar de Setúbal e aos quais não foram dadas respostas e, por isso, o Centro Hospitalar de Setúbal também estar na situação em que hoje se encontra. Na intervenção inicial foi dito que a questão relativamente à requalificação das urgências era considerada uma prioridade. A pergunta é porque é que não avançou mais cedo? De facto, ela estava identificada, mas não houve essa concretização por parte do Governo. Aliás, foi por iniciativa do PCP que foi desbloqueado o processo agora no âmbito do Orçamento de Estado para 2021 e que nós esperemos que se concretize com celeridade, de facto, a ampliação destas mesmas instalações. Estão identificadas também carências e dificuldades do ponto de vista da modernização que é necessária dos equipamentos e do reforço, inclusivamente, da capacidade por parte do Centro Hospitalar de Setúbal. Com esta nota que sabemos que, havendo o investimento, nomeadamente para dotar o Centro Hospitalar dos equipamentos pesados que se necessita para a realização de exames, isso naturalmente é também um contributo para a fixação de profissionais, porque há profissionais, nomeadamente médicos, que não tendo condições de trabalho e garantias dessas mesmas condições, optam por desempenhar funções noutros hospitais, e há muitos que optam por sair para privados, para grupos privados ou para o exterior, exatamente não são garantidas estas funções, e sabendo que do ponto de vista do investimento, é um investimento que até tem muito mais eficácia do que continuar a contratualizar com privados. E, portanto, esta é uma questão que também nós consideramos que é importante
importante o investimento na modernização e no reforço da capacidade do Centro Hospitalar de Setúbal. Outra questão, a questão do financiamento e da reclassificação do Centro Hospitalar de Setúbal do Grupo C para o Grupo D. Nós temos consciência que não é isso que resolve o problema, não resolve na íntegra, deixe-me colocar desta forma, o problema do financiamento, tendo em conta os elementos que nos foram disponibilizados até pelo próprio Centro Hospitalar. Mas sabemos também que esta reclassificação permitiria, em muito, melhorar a situação financeira por parte do hospital. E a pergunta que lhe faço, à ARS, é se de facto há ou não vontade para avançar com este procedimento de reclassificação do hospital, porque melhoria em muito, mas em muito mesmo, as condições financeiras do mesmo, tendo em conta inclusivamente o nível de diferenciação dos cuidados que são prestados, tendo em conta a abrangência do próprio hospital, porque todos sabemos que para além dos concelhos a quem dá resposta diretamente, Setúbal, Palmela e Sesimbra, este hospital dá também resposta a uma população muito significativa de um conjunto de concelhos do litoral alentejano. Por isso, esta questão nós consideramos que era de facto muito importante avançar com esta reclassificação. E para terminar, a questão dos profissionais de saúde, e a questão que gostaria de perguntar é, no âmbito das competências da ARS-LVT, e tendo em conta o conhecimento que tem da situação deste hospital, de facto, de perda de um conjunto significativo de médicos, o fato de muitos dos médicos que hoje exercem funções nos próximos tempos estarem em condições de se poderem aposentar, eu não estou a dizer que se vão aposentar, estou a dizer que estão em condições de se aposentar e podem tomar essa opção, e a questão que se coloca é que medidas estão a ser tomadas para efetivamente fixar profissionais neste centro hospitalar. Nós sabemos que há questões e que são essenciais para fixar os profissionais, que se prende com a valorização das carreiras, a valorização de remunerações, a valorização, a questão da dedicação exclusiva, não nos termos em que foi anunciado pelo Governo, mas perceber também que esforço tem sido feito para contratar mais profissionais para o centro hospitalar, que esforço tem sido feito para que os internos que concluem a sua formação especializada neste centro hospitalar possam tomar a opção para ficar neste centro hospitalar, e uma questão também mais abrangente, não só do ponto de vista do centro hospitalar, mas em toda a área que abrange a ARS-LVT, também perceber por parte da ARS o que tem sido feito para alargar as vagas para a formação médica especializada, para que possamos ter na área geográfica da Administração Regional de Lisboa e Val do Tejo mais capacidade formativa, naturalmente para a formação de médicos internos, e depois naturalmente trabalhar com o objetivo de eles fixarem também nesta área. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao CDS-PP. Sr. Deputado Miguel Arrupas, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento, na pessoa do Dr. Luís Pisco, os representantes do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, a quem agradeço esta presença aqui para esclarecer, no âmbito das competências da ARS, a LVT, aquilo que são os problemas já sentidos e aqui acentuados nos últimos tempos por tudo aquilo que foi levantado e apareceu na comunicação social no âmbito do Centro Hospitalar de Setúbal. Os problemas que estão na base são, obviamente, as deficiências estruturais, e aqui lembrar que o concurso internacional que foi agora lançado para a ampliação do edificado do Centro Hospitalar de Setúbal, e pergunto se no entender da ARS-LVT se esta obra e se esta ampliação vem resolver o problema sentido no Centro Hospitalar de Setúbal, as questões de financiamento e as questões de fixação, de atratividade, nomeadamente do pessoal médico, mas também de enfermagem. O diagnóstico, portanto, está feito e é já subejamente conhecido de todos. Aquilo que eu gostaria de perguntar desde logo é a questão que se prende com o facto de, no último Conselho de Ministros, ter sido
aprovado o novo estatuto do SNS e o regime de dedicação plena ao SNS. A questão é se a ARS foi ouvida, consultada previamente pelo Governo a propósito desta matéria. E qual é, enfim, na vossa perspectiva, este regime de dedicação plena nos moldes em que o Governo o está a desenhar, se vai ou não resolver problemas como aqueles que são vividos no Centro Hospitalar de Setúbal, mas obviamente que aqui, quando tocamos no ponto do Centro Hospitalar de Setúbal, lembramos obviamente todos os outros problemas que estão e vêm sendo sentidos noutros centros hospitalares e unidades de saúde, neste caso agora da competência aqui da ARS-LVT. Quais, na perspectiva da ARS-LVT, são as maiores fragilidades em termos de recursos humanos, não só no Centro Hospitalar de Setúbal, mas noutros também? Quais são, no vosso entender, as medidas concretas que o Governo deveria tomar de imediato para evitar um novo cenário catastrófico como este que se vive em Setúbal, que se venha a repetir noutros centros hospitalares e unidades de saúde? E para já é isto. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Dr. Luís Pisco e à delegação que o acompanha para responder às questões que foram solicitadas, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado à Sra. Deputada Paula Santos, aos Srs. Deputados Ivan Gonçalves, Moisés Ferreira e Miguel Arrobas, as questões que colocaram, e pedi então à doutora Laura que passasse, e depois passaríamos ao Dr. Nuno Venado. Bom dia a todos, mais uma vez. Portanto, retomando a questão relativa à necessidade de requalificar o serviço de urgência do Centro Hospitalar de Setúbal, sim, nós colocámos esse investimento como um investimento prioritário, sendo certo que o próprio Centro Hospitalar, no período que medeia entre o formular um programa funcional sobre o qual, que nos apresentou e sobre o qual nós demos o nosso parecer, sendo que o nosso parecer não é o parecer vinculativo, mas temos colaborado ativamente com o Centro Hospitalar de Setúbal, com a ACSS, na reformulação daquilo que o Centro Hospitalar apresentou e que, do ponto de vista, enfim, tanto quanto é possível conhecer com a situação atual, é um programa funcional que foi agora objeto de um concurso público para a construção, que está ajustado àquilo que é a realidade atual, ou seja, não é um programa que tivesse sido feito há muitos anos e que tivesse sido repescado, portanto ele foi revisto, construído recentemente, infelizmente. Também por via da pandemia o processo terá atrasado mais, sendo certo que o Centro Hospitalar realizou algumas intervenções, investimentos no atual serviço que tem e que procuram minimizar aquilo que todos nós consideramos que será apenas resolvido quando tivermos de facto um espaço para o serviço de urgência que possibilite melhores circuitos, melhores condições de trabalho para os profissionais e isso vai-se refletir certamente em melhores condições para o tratamento dos doentes. Portanto, relativamente ao projeto, tanto quanto nos foi dado avaliar, parece-nos que está ajustado à necessidade de dar melhores condições nesse aspecto. Relativamente aos outros investimentos, o Centro Hospitalar tem um plano de investimentos que tem vindo a ser atualizado. Aliás, eu penso que o Conselho de Administração também já facultou informação no sentido de valorizar todos os investimentos que têm sido feitos na requalificação do Centro Hospitalar nos últimos anos, desde 2017, e até ao mês de agosto, o Centro Hospitalar já tinha acumulado um investimento de 14 milhões em áreas que têm vindo a ser remodeladas e renovadas e que têm como objetivo, de facto,
possibilitar melhores condições de diagnóstico, melhores condições de trabalho para os profissionais, mas melhores condições também para tratar os doentes. E, portanto, nesse sentido, nós, enfim, avaliamos as necessidades de investimento e damos o nosso parecer relativamente àquilo que é apresentado pelos hospitais e, de facto, consideramos que é importante continuar a haver investimento e linhas que possibilitem o investimento nestas áreas de renovação dos meios complementares e consideramos que o Centro Hospitalar de Setúbal também tem feito um bom caminho. Eventualmente há equipamentos que em cada momento surgem como necessidades e que têm que ser introduzidos e avaliados no que diz respeito à sua inclusão nos planos de investimento. Relativamente aos profissionais de saúde, eu talvez passasse agora ali a palavra ao Dr. Nuno Venado e estou à disposição para qualquer esclarecimento adicional que entendam. Obrigada. Muito obrigado. Muito bom dia, Sra. Presidente, senhores deputados. Eu agradeço as perguntas e queria muito rapidamente dizer que, efetivamente, o Centro Hospitalar de Setúbal, como disse o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, apresenta neste momento, relativamente ao ano de 2015, um conjunto de mais de cerca de 400 profissionais, dos quais cerca de mais 40 médicos e também em relação às capacidades formativas, podemos dizer que aumentaram substancialmente e também tem neste momento, em 2021, 136 internos, quando em 2015 tinha, por exemplo, 107 e há 10 anos, em 2011, tinha 80 internos. Portanto, desse ponto de vista, o Ministério da Saúde e o Governo têm feito um esforço grande no sentido de ampliar a capacidade formativa dos médicos. É também verdade que é um facto que, passados mais 5 anos, as pessoas são quase todas elas mais velhas, mais 5 anos também, e, portanto, desse ponto de vista é uma questão de demografia da medicina. De qualquer das maneiras, gostaria também de dizer que, e informar que o procedimento concursal da primeira época de 2021, que foi o último concurso concluído, neste momento estamos a preparar o concurso da segunda época de 2021, no concurso da primeira época, das 13 vagas atribuídas ao Centro Hospitalar de Setúbal, foram preenchidas 8 e ficaram vagas 5. Portanto, é um número superior a 50%, mas de qualquer das maneiras, naturalmente, que nos deixa ainda insatisfeitos. Para além destes 2 concursos que têm, digamos, uma periodicidade anual, portanto, a primeira e a segunda época, que são concursos, portanto, para todos os hospitais, temos também a possibilidade de apreciar os pedidos de contratação ad hoc que são feitos pelos hospitais, e neste caso pelo hospital também de Setúbal, e nesse sentido foi possível fazer autorizar um conjunto de contratações específicas nos últimos tempos. Estas, naturalmente, que se vêm acrescentar àquelas vagas ocupadas no último concurso concluído. E, portanto, deste ponto de vista, julgo que a situação do hospital neste momento é melhor do que há algum tempo e no sentido que foi possível contratar mais profissionais médicos. E, portanto, ficamos ao dispor para mais perguntas que sejam necessárias nesta área. Muito obrigado. Muito obrigada. Dr. Luís Pisco, não sei se dispõe de tempo, se quer complementar a resposta. Apenas para dizer que, enfim, foi perguntado se tínhamos acompanhado e se tínhamos reunido com as pessoas do hospital. Nós, de facto, no dia 9 de agosto,
O problema na altura era um pouco a questão na obstetrícia e, de facto, tivemos uma reunião com o Conselho de Administração, com o diretor clínico, o Dr. Nuno Fachada, e também com o diretor da obstetrícia. E depois temos, obviamente, acompanhado, nós não gerimos diretamente os hospitais, eles têm os seus conselhos de administração, mas estamos, obviamente, sempre ao dispor para, enfim, qualquer input positivo que possamos ter, mas de facto o nosso papel é mais de coordenação e articulação com estas unidades que são entidades públicas empresariais e, portanto, têm a sua autonomia. E para já Sra. Presidente, Muito obrigada. Era isto que ficamos ao dispor, claro. Muito obrigada. Agradeço desde já as respostas que nos puderam dar. Vamos passar então a uma segunda ronda. Como sabem, é uma ronda mais rápida, no fundo, para um último comentário ou para uma última pergunta. Passo desde já a palavra ao Sr. Deputado do PS, Sr. Deputado Ivan Gonçalves, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós agradecemos ao Dr. Luís Pisco e à sua equipa as informações que também aqui nos trouxeram, que são informações relevantes para se conseguir perceber de que forma é que nós podemos melhorar o funcionamento do Hospital de Setúbal, que, na verdade, e esse é um facto também que já foi indicado, serve mais de 200.000 pessoas e tem uma pressão que é crescente, uma pressão demográfica também que é crescente, fruto do aumento de população na Península de Setúbal. Portanto, aquilo que nos importa, tendo em conta também este investimento em infraestruturas, que sabemos que acontecerá a breve trecho, que o investimento nos recursos humanos é também uma prioridade, ou tem sido, e que será uma prioridade nos próximos tempos, importa-nos também então poder construir estas soluções. Já percebemos, e é uma boa notícia, perceber que o Hospital de Setúbal está também a formar mais médicos de especialidade, porque essa é uma preocupação que temos para todo o país, a dificuldade que neste momento temos em ter médicos disponíveis para trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, o que nos leva também a concluir que é importante não só valorizar as suas carreiras, mas ao mesmo tempo também intensificar a formação destes especialistas que possam dar resposta às necessidades e às novas necessidades do país e do Serviço Nacional de Saúde, e parece-nos também que é uma boa notícia que destes mais de 400, ou aliás cerca de 400 profissionais que nos últimos anos engrossarão as fileiras do Hospital de Setúbal, que possamos contar neste momento com mais 40 médicos. E, portanto, aquilo que procuraremos aqui no Parlamento, e sei que é essa também a perspectiva da ARS, é melhorar as condições de trabalho e de serviço aos utentes no nosso Hospital de Setúbal e, portanto, agradecer mais uma vez, e para terminar, a disponibilidade dos senhores doutores de poderem estar também aqui connosco e procurar encontrar estas mesmas soluções. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, faz favor, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer aqui todos os esclarecimentos dados pela ARS, pelo Dr. Luís Pisco e pela sua equipa. Nós ouvimos aqui com muita atenção, todas as informações foram dadas, mas eu confesso que se eu fosse um cidadão, e sou utilizador do Centro Hospitalar de Setúbal, eu não percebia onde é que estava a solução. Eu sei que, em termos práticos, ela não cabe à ARS, mas em termos teóricos ou hierárquicos cabe, de certa forma, e eu confesso que eu não compreendi como é que isso pode ser resolvido. E confesso também que, enfim, por muita comparação que possam fazer com números de 2015 ou outros até mais atrás, e isso não é discutir o futuro. E, portanto, eu pedi que os senhores pudessem ser um bocadinho objetivos no resto do tempo que vos falta, porque, caso contrário, a ideia que dá é que não há soluções. E estou certo que há. Portanto, vamos ser um bocadinho mais objetivos na explicação de um possível plano e de investimento que existe, que vá de encontro àquilo que é o anseio das pessoas. Quer dizer, nós tivemos uma manifestação à porta do Centro Hospitalar de Setúbal, do Hospital de São Bernardo, tivemos 87 médicos que se demitiram. E, portanto, é assim, ninguém espera que os senhores, como disse o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, que haja fórmulas mágicas, como é óbvio, mas tem que haver um bocadinho mais de objetividade naquilo que pode vir a ser feito. Eu pedia o apelo a essa objetividade, porque nós não estamos aqui a falar com os senhores como um órgão político, como é óbvio, nós estamos aqui para debater, estamos a ouvi-los como especialistas que são nesta área, e é muito importante haver números objetivos. Tentar fazer lembrar o passado, parece que estamos a falar de política que não cabe ao vosso papel. Isso é aqui no Parlamento. Falar de números de 2015 não é o vosso papel, isso é aqui no Parlamento. Os senhores têm que dar uma resposta para que nós possamos produzir essas respostas junto às populações. Ficamos muito agradecidos que isso possa acontecer para não politizar o vosso órgão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, faz favor. Não quero usar da palavra ao Bloco de Esquerda. Por isso é que lhe estou a passar a palavra. Quer? Então faz favor. Obrigada, Senhora Presidente. Eu creio que a situação do centro hospitalar é de facto muito preocupante. Aliás, foi não só os pedidos de demissões como conjunto de diretores de serviços, há de facto intervenção por parte dos utentes e preocupação por parte dos utentes com a realização de uma ação de luta, de facto, em defesa do centro hospitalar de Setúbal. Sabemos que, por exemplo, os serviços de urgência funcionam sobretudo porque se recorre a prestação de serviços. Sabemos, e ao longo destas audições têm sido dado notas de que houve mais um médico que se aposentou, que saiu do serviço, de determinado serviço, houve outro que saiu por aposentação. Sabemos que há muitos médicos em condições de se aposentar num curto espaço de tempo e, de facto, a preocupação que fica é, se não houver efetivamente um reforço de profissionais de saúde, de médicos, de enfermeiros, de técnicos, de assistentes operacionais, assistentes técnicos, se não houver a concretização destes investimentos, quer do ponto de vista das instalações, quer dos equipamentos, corre-se seriamente o risco do centro hospitalar vir a perder valências e serviços com um grave prejuízo para a população. E a questão que aqui se coloca, e aquilo que é urgente, nós consideramos que aliás, não pode haver perda de capacidade do centro hospitalar. Aliás, o caminho deve ser até de reforço dessa mesma capacidade. E por isso a questão que reitero é exatamente esta. No ponto de vista da ARS, o que é preciso neste momento para impedir que haja uma perda de valências e de capacidades por parte do centro hospitalar e que o caminho seja exatamente o inverso, que seja de facto de reforço dessa mesma capacidade para responder àquelas que são as necessidades de saúde por parte da população. Obrigada, Senhora Deputada. Também não? Há mais algum dos senhores deputados inscritos, dos senhores deputados que estão a participar à distância? Não? Pronto, então, desde já passo a palavra ao Dr. Luís Pisco e às senhoras doutoras e ao senhor doutor para complementarem as respostas. São livres de utilizar o tempo como muito bem entenderem e de nos darem as respostas possíveis. Faz favor. Doutor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Doutora Laura, por favor, depois eu concluo. Obrigado, Dr. Pisco. Nós já dissemos enfim, temos acompanhado o centro hospitalar e as preocupações relativamente à necessidade de requalificar o espaço. O concurso público foi finalmente aberto e, portanto, a nossa perspectiva e o nosso desejo é que resultem dele boas propostas que possibilitam, de facto, resolver um problema que é um problema estrutural. Relativamente às restantes questões dos recursos humanos, que são neste momento essencialmente se colocam nos recursos humanos médicos, para nós é muitíssimo importante que o centro hospitalar reforce a sua capacidade para ter internos, para formar internos e para reter esses internos e que tenha, portanto, projetos internos aliciantes que captem, que ajudem a captar em conjunto com outras medidas que venham a ser tomadas de uma forma mais geral no país para resolver esta questão. Vemos com muito interesse e com muito bom, enfim, com muita expectativa positiva a possibilidade dos hospitais EP retomarem alguma autonomia, principalmente na contratação de profissionais, não só para aquela autonomia que eles já têm neste momento, de fazer contratos de substituição, mas para tornar esses vínculos mais definitivos e permanentes e, portanto, esse para nós também é uma boa notícia e contribui para ajudar. Eu globalmente, e para terminar, se me permitem, gostava de aproveitar esta oportunidade para dizer que durante todo este tempo da pandemia nós temos e continuamos a manter reuniões semanais com todos os hospitais da LVT. Eu devo dizer-lhes que acho que as pessoas que são servidas pelo Centro Hospitalar de Setúbal têm que ter muito orgulho naquilo que o hospital fez e os seus profissionais todos fizeram, quer o seu Conselho de Administração, quer os médicos, quer todos, mas todos os profissionais que lá colaboraram. O Centro Hospitalar de Setúbal teve um desempenho, foi esforçado, teve níveis de esforço, assim como todos os hospitais da região, como sabem,
elevadíssimos e todos, mas todos os seus profissionais foram absolutamente exemplares na forma como se organizaram e como responderam. E, portanto, nós já tivemos a oportunidade de agradecer, enfim, em várias reuniões mais entre nós, àquilo que foi a organização e a resposta do Centro Hospitalar, que não foi só responder às populações de Setúbal, ele foi solidário, verdadeiramente solidário, e a funcionar em rede, como é aquilo que se espera de todas as instituições do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, fica aqui, da minha parte e do Conselho de Administração, de Conselho Diretivo aqui da ARS, um público agradecimento a todos os profissionais do Centro Hospitalar de Setúbal pelo muito que fizeram durante este tempo e da forma exemplar como se organizaram na resposta, e acho que a população de Setúbal tem que ter orgulho naquilo que o seu centro hospitalar fez e nos profissionais que lá trabalham fizeram. Obrigada. Muito bem, então para concluir eu diria que de facto foi-nos feito o desafio a questão do futuro. É óbvio que o futuro deste hospital e de outros passa sempre por 3 aspectos, passa sempre por melhorar as infraestruturas e para isso o atual investimento que está programado muito contribuirá para isso. O segundo tem a ver de facto com equipamento e também a doutora Laura já frisou e o doutor Nuno Venado, enfim, que vamos ter nos próximos anos um reforço grande para o equipamento deste hospital, mas sobretudo o mais importante são as pessoas, é quem trabalha de facto no hospital. Nós vemos com apreensão, obviamente, estas queixas, enfim, que os profissionais de saúde do centro hospitalar fazem, também os utentes, e de facto é preciso atrair, mas mais importante do que atrair é fixar as pessoas no centro hospitalar, e isto é verdade para os hospitais como é verdade para os cuidados de saúde primários. E a melhor maneira de atrair as pessoas é formá-las. E, portanto, para isso tem sido feito um trabalho com a Ordem dos Médicos. Como se sabe, a Ordem dos Médicos é que estabelece as idoneidades formativas e tem muito a ver com 2 coisas, com a qualidade das instalações e com a qualidade dos profissionais. Ninguém tem dúvidas quanto, de facto, à qualidade dos profissionais e à necessidade de aumentarmos a capacidade de formação do Hospital de Setúbal. Isso será, com certeza, a melhor maneira de atrair pessoas para a região, de fixar, manter esses colegas que escolham trabalhar em Setúbal. E, portanto, são estas 3 coisas: melhorar as infraestruturas, melhorar os equipamentos e atrair e fixar recursos humanos de qualidade. São esses aquilo que procuraremos fazer nos próximos tempos, em articulação, obviamente, seja com o Conselho de Administração, seja com todos os colegas do Hospital de Setúbal. Senhora Presidente, era tudo da nossa parte. Muito obrigada, Sr. Doutor. Eu queria agradecer à ARS de Lisboa e Val do Tejo, ao Dr. Luís Pisco, à doutora Laura Silveira, à doutora Anabela Barato e ao Dr. Nuno Venato, os esclarecimentos importantes que nos fizeram hoje. Transmitir-vos que estamos disponíveis também, a Comissão Parlamentar de Saúde, e quando for necessário tornamos a contactá-los. Muito obrigada. Penso que este processo, infelizmente, ainda não está fechado, mas vamos sempre pugnar por ajudar a resolver e criar soluções para estas questões que nos dizem respeito a todos. Muito obrigada, muita saúde para todos. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Obrigada.